Olá a todos, agora vamos falar um pouquinho sobre elementos da elipse. Sou Wildemar Martins Rodrigues e agora vamos comentar sobre a definição. Elipse. A definição é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante. Consideremos no plano dois pontos distintos f1 e f2, tal que a distância de f1 e f2 é igual a 2c. É um número real positivo a com 2a maior do que 2c. Chamando de 2a a constante da definição, um ponto P pertence à elipse, como está na figura, se e somente se prevalece essa igualdade. Para construir uma elipse no papel, pode-se proceder como sugere nessa figura. Fixam-se dois percevejos em pontos arbitrários, F1 e F2, amarrando-se neles as extremidades de um fio não esticado. Um lápis que deixa o fio estendido marca o ponto P. Se fizermos o lápis deslizar sobre o papel, mantendo o fio sempre estendido, a ponta descreverá a elipse e, portanto, para todo o ponto P da elipse, a soma das distâncias de P F1 e a distância de P F2 será sempre igual ao comprimento do fio, isto é, um valor constante que na definição foi denominado 2A. Se variarmos as posições de F1 e F2, mantendo fixo o comprimento do fio, a forma da elipse irá variar. Assim, quanto mais afastados um do outro estiverem os pontos F1 e F2, tanto mais achatada é a forma da elipse. Por outro lado, se a distância de F1 e F2 está próximo de zero, a elipse é quase circular, e no caso de F1 igual a F2, temos a circunferência de centro F1 e raio A. Seria então no centro dessa figura estariam os dois pontos, né? E somente seria uma circunferência, como diz. Elementos. Com base na figura, tem-se focos, que são os pontos F1 e F2, que estão daqui até aqui, F1 e F2, né? Distância focal é a distância de 2c entre os focos, né? Estão entre os focos, a distância de 2c. Centro é o ponto médio C do segmento F1 e F2. Eixo maior é o segmento A1 A2, que ele é maior porque ele passa pelos focos. Então, comprimento, né? Esse é o eixo maior, que é o segmento A1 A2 de comprimento 2A. Este segmento contém os focos. Eixo menor é o segmento B1 B2 de comprimento 2B e é perpendicular a A1 A2. No seu ponto médio, que é esse aqui onde está indicando a setinha do mouse. Então, os vértices são os pontos A1, A2, B1 e B2. Pela figura, é imediato que B2F2 é igual a, pois, B2F1 mais B2F2, igual a 2A. Definição de elipse, né? E B2F1 é igual a B2F2. Logo no triângulo retângulo, B2CF2 vem A2 ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Estamos aqui relembrando um grande estudioso. Esta igualdade mostra que B ele é menor do que A e C é menor do que A. Excentricidade da elipse é o número real. Veja que estamos falando de excentricidade. É igual a C sobre A. Então, sempre estará entre 0 e 1. A excentricidade é responsável pela forma da elipse. Elipses com excentricidade perto de zero são aproximadamente circulares, enquanto que elipses com excentricidade de próxima de 1 são achatadas. Por outro lado, fixada uma extremidade, por exemplo, fixada uma excentricidade. Se for meio, por exemplo, todas as infinitas elipses com esta excentricidade têm a mesma forma, diferem apenas o tamanho, né? Observação: a primeira lei do astrônomo alemão Johannes Kepler, de 1571 a 1630, viveu aproximadamente aqui 59 anos, é expressa por qualquer planeta
gira em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica, da qual o Sol ocupa um dos focos. A maioria dos planetas tem órbitas aproximadamente circulares, o que significa dizer que suas excentricidades estão perto de zero. Por exemplo, a órbita da Terra tem excentricidade 0,02, a de Júpiter 0,05 e a de Marte 0,09. Para citar apenas algumas, né? Mercúrio e Plutão, cujas órbitas elípticas têm excentricidades bem maiores, 0,21 e 0,25, respectivamente, constituem uma exceção à maioria dos planetas. O campeão de excentricidade no sistema solar parece ser o cometa de Halley, com a excentricidade igual a 0,967, quase 1. E ele leva aproximadamente 76 anos, que é o período de revolução, para dar uma volta em torno do Sol. A figura dá uma ideia das trajetórias da Terra e de Halley com o Sol num dos focos. Com a finalidade de obtermos uma equação de elipse, teremos que referi-la ao sistema de eixos cartesianos. Iniciaremos pelos casos mais simples. Aqui vocês podem ver aqui no desenho, né? Descrevendo o cometa Halley, o Sol, a volta. Equações reduzidas. Seja a elipse de centro C0, 0, consideraremos dois casos aqui. O primeiro, o eixo maior está sobre o eixo X, que como mostra aqui no desenho, que ela é mais comprida no caso, assim, uma maneira de dizer. Seja P, X e Y um ponto qualquer de uma elipse, como mostra na figura, de focos F1, -C, 0 e F2, C, 0. Pela definição, em 1 tem-se a distância de P e F1 mais distância de P e F2 é igual a 2A. Então, ou também podemos somar os vetores, o módulo dos vetores F1P mais, né, o F2P. Podemos somar esses vetores, o módulo deles, que é igual a 2A. Ou em coordenadas, que é simplesmente a gente fazer esses cálculos aqui dentro do módulo, que vai ser igual a 2A. E quando desenvolvemos todo este cálculo, chegaremos à conclusão que aqui dividimos como por 2 tem-se A2 ao quadrado menos C2 ao quadrado igual a B ao quadrado, resulta em B ao quadrado, X ao quadrado mais A ao quadrado, Y ao quadrado, que é igual a ao quadrado, B ao quadrado. Dividindo ambos os membros da equação por A ao quadrado, B ao quadrado, temos aqui, vem x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. Toda essa igualdade. E isso aqui se refere, que é a equação, né, reduzida para este caso. O segundo caso, o eixo maior já está sobre o eixo y, como vocês podem ver aqui no desenho, sobre a setinha do mouse. Ele está comprida aqui, está mais, né, está maior aqui do que no x. O eixo maior está sobre o eixo do y. Observando a figura, com procedimento análogo ao primeiro caso, obtemos a equação reduzida, que é esta que vocês podem perceber que o denominador está invertido. Vocês puderam perceber que, na verdade, o y aqui, que está com o A2 agora, o A ao quadrado, antes era aqui, porque o eixo X era maior e agora temos o eixo Y maior. Então o A vem para debaixo do Y ao quadrado. O A ao quadrado vem para debaixo do Y ao quadrado, devido ao segundo caso, que é pelo Y que se define o tamanho maior, né? A observação: como em toda elipse tem-se A maior que B ou A ao quadrado maior que B ao quadrado, para saber se a elipse tem seu eixo maior sobre o eixo, o centro X, ou sobre o eixo X, ou sobre o eixo Y, basta observar onde está o maior denominador ao quadrado na sua equação reduzida. É o que eu estava falando anteriormente, agorinha. Onde está no denominador é que determina a parte, né, onde realmente é maior, por assim dizer.
esticada ou comprida da elipse. Se esse for denominador de x ao quadrado, o eixo maior está sobre o centro x, né? Caso contrário, estará sobre o centro y. Por exemplo, na equação reduzida, x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9, que é igual a 1, já podemos ver que aqui está o maior, né? O maior denominador é 9. Como ele é denominador de y ao quadrado, o eixo maior da elipse está sobre o eixo do y, como mostra na figura. No caso, temos... Vocês podem ver a figura aqui, né? Então, se a ao quadrado é igual a 9, então a é igual a 3. E se b ao quadrado é igual a 4, então b é igual a 2. E, portanto, as interseções com os eixos são os 4 pontos 0 mais ou menos 3 e 2 mais ou menos 2 e 0. Observemos, por outro lado, que na equação anterior fizemos, eu acho que está aqui um pouco, x igual a 0, vem y igual a mais ou menos 3, e para y igual a 0, vem x igual a mais ou menos 2, o que confirma as interseções com os eixos em 0, mais ou menos 3 e mais ou menos 2 e 0. Exemplos, nos problemas 1 a 3, de 1 a 3, para cada uma das elipses, determinar, letra A, a medida dos semi-eixos, letra B, um esboço do gráfico, letra C, os focos, letra D, a excentricidade. Então, através dessa equação aqui, que é 9x ao quadrado mais 25y ao quadrado igual a 225, a solução chega aqui na letra A. Para expressar a equação da forma reduzida, dividimos ambos os membros da equação por 225, ou x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 9, que é igual a 1, né? Chegamos a isso. Maior denominador, 25, logo a ao quadrado é igual a 25, podemos ver que isso aqui vai dar 5, né? E o eixo maior da elipse está sobre o eixo do x, porque 25 é denominador de x ao quadrado. Então, se a ao quadrado é igual a 25, então a é igual a 5. E se b ao quadrado é igual a 9, então b é igual a 3. Letra B, o gráfico. Figura 8.29 está aqui, demonstrada o eixo x, né? C, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Parece que alguém está lembrando de Pitágoras. Temos aqui então que 25, né? Substituímos, que é igual a 9 mais c ao quadrado é igual a 16, então c é igual a 4. Logo, os focos são f, menos 4 e 0. E F2, 4 e 0. E letra D é igual a C sobre A, que é igual a 4 sobre 5. Então agora segue com vocês a minha próxima colega, Andreia Silva. Obrigado a todos.